Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Dando continuidade ao Evangelho de João, no capítulo 10, nós, a partir aqui do verso 19, nós vemos uma divisão do assunto que nós falamos ontem, quando Jesus se define, se apresenta como o bom pastor, das ovelhas, e como a porta. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que passar por mim, esse terá vida, e esse terá vida com abundância. E aqui começa uma dissensão entre os judeus, e no 19 diz assim: quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez, e muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco, por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem é dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Nós vimos no capítulo anterior Jesus curando o cego, fazendo ali um lodo, passando nos olhos dele e curando ele ali milagrosamente, Um outro milagre de Jesus. Então alguns apoiavam, entendiam, seria a palavra melhor aqui aplicada, ao que Jesus estava se definindo, como ele estava se definindo. Ele dizendo que ele estava com Deus, que Deus estava com ele, que tudo que ele ensinava vinha do Pai, e que agora ele estava dizendo: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E o povo se dividiu, e outros, graças a Deus por isso, eles acreditavam, eles criam. E aqui eles estão dizendo: não pode ter demônio e falar com toda essa sabedoria e toda essa certeza, não pode ter demônio e fazer os milagres que ele fez. E continuando aqui no 22, o povo rejeita Jesus. E nós vemos a partir do 22, era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Lembrando que esta festa de dedicação, essa festa se referia à reforma, ali que foi feita no templo, antes de Jesus, foi feita ali uma reforma, o templo é levantado de novo porque ele foi destruído no cativeiro assírio, no cativeiro babilônico. Então o templo foi totalmente destruído, E aqui eles celebram a reconstrução do templo, Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai deixar na dúvida? Com franqueza, nos diga: você é ou você não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Veja bem, eles começam a perguntar para Jesus: o senhor vai ou não vai nos provar que o senhor é o Messias? E eu digo: será que não estamos vivendo dessa maneira? Será que no nosso tempo ainda não está assim?
Tantos ensinamentos hoje aqui com internet, com televisão, com não sei quantas igrejas boas que pregam verdadeiramente o evangelho puro nos bairros, e as pessoas ainda querem ver o poder de Deus, né? E Jesus certa vez diz: bem-aventurado aquele que não vê e crê. E aqui eles continuavam querendo ver, só que eles já tinham visto. Eles já tinham visto a água se transformar em vinho, eles já tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, a cura de um cego de nascença. As palavras que Jesus diz falando ali, confirmando quem ele é, e aqui eles ainda voltam dizendo: até quando o Senhor vai ficar sem nos dizer quem verdadeiramente o Senhor é? E Jesus responde para eles assim: olha, se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês já estariam crendo. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então Jesus estava falando assim: olha, vocês não acreditam ainda, vocês não entendem ainda, porque vocês não são ovelhas. Vocês não acreditam ainda, porque vocês não reconhecem a voz do seu pastor. Então Jesus está dizendo para eles: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancar as ovelhas da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Jesus responde para eles que eles não eram ovelhas. E depois ele diz: olha, eu tenho muito poder. E esse poder foi dado pelo meu Pai. E ninguém vai poder arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos. Jesus não estava dizendo fisicamente, não. Porque depois há uma perseguição muito grande. Todos os discípulos morrem. Fica por último o apóstolo João, só ele, que morre de causas naturais. Todos os discípulos morrem, os apóstolos morrem. Os cristãos eram jogados numa arena para ser comido por leões e animais selvagens, eram lançados em fogueira. Jesus não estava falando de arrancar da mão deles nesse sentido físico, não. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse é o consolo para a ovelha. Esse é o consolo para a vida do cristão. Mas Jesus está dizendo: eu morri por elas, eu dei a minha vida por elas, eu trago vida eterna para as minhas ovelhas e ninguém vai arrancar a salvação delas, ninguém vai arrancar o céu delas. É isso que Jesus está querendo dizer. E quando ele diz eu e o Pai somos um, ele cria problema de novo entre os cristãos. Então, no 31, eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Eu estava rindo aqui um pouquinho hoje, porque toda hora esses judeus eles tinham pedra por perto para arremessar contra as pessoas, para arremessar contra Jesus. Acho que não faltava pedra, né? Aonde eles andavam. E quando eles ouvem tudo isso, né? E quando Jesus também fala: olha, eu dou a minha vida pelas ovelhas, e vocês como líderes, Jesus está querendo dizer isso. E vocês como líderes, vocês dão a vida pelas suas ovelhas, né? Vocês podem dar a vida eterna para elas? E eles então pegam pedras aqui para atacarem Jesus, para matar Jesus apedrejado, porque, né, é o que eles queriam fazer. E ele disse, Jesus disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam:
Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, Jesus. Mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Esse era o conceito daqueles líderes judeus que não reconheciam Jesus como pastor de ovelhas, como líder, como filho de Deus. Então Jesus afirmou para eles: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as criaturas sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que de fato Deus chamou de deuses aquele que receberam a sua mensagem. Aqueles tinham uma maneira de se relacionar, de chamar quem era governador, quem era rei, eles chamavam de Deus, né? Então aqui é isso que eles estão dizendo aqui. Se vocês podem proclamar rei e dizer que a pessoa é governador, ela é rei. Se a pessoa é um rei, ela é Deus. Se ela é governador, ela é Deus. Então eu posso, Jesus está dizendo, dizer que eu sou Deus. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas eu faço e vocês não creem em mim. Então, creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou Deus, eu sou enviado de Deus, eu faço as coisas que o meu Pai me manda fazer. Agora, se vocês não acreditam nisso, então acredite nas obras que eu faço. Eu multipliquei pães e peixes, curei cego, curei aleijados. Então acredite nas obras que eu faço. Ele está querendo dizer, não tem como fazer essas obras. Os judeus mesmos disseram na época lá da cura do cego, que eles nunca tinham visto um cego de nascença ser curado. Então Jesus está dizendo, olha, você tem dificuldade de crer em mim? Então creia nas obras que eu faço. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua fazendo milagres. Ele continua salvando as pessoas. Se não crê pelo que ele diz, crê pelo que ele está fazendo, é o que ele está dizendo aqui. Mas eu digo, Rosilene, não necessite de ver para crer. Seja daqueles que tenham fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não pode ver, das coisas que não pode tocar. Esse é feliz, esse é bem-aventurado. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar muita gente creu em Jesus. Jesus, ele veio para se doar. Jesus, ele veio como uma ovelha muda para morrer ali naquela cruz. Jesus veio com um ensinamento, com a verdade direto do trono de Deus. E Jesus também se revelou com milagres e maravilhas. É o suficiente para mim? Para mim é. É o suficiente para você? Para dar valor, não é? No sacrifício que Jesus fez? E como eu disse no capítulo, nos versículos anteriores, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e dar vida com abundância. Quem nós escolhemos? Eu escolho a vida com abundância. Eu escolho ter esse pastor que cuida de mim como essa ovelha que depende do Senhor.
Fica essas palavras, fica esse meditar para os nossos corações hoje. Amém? E que Jesus possa te abençoar, se revelar a você, se revelar a nós como quem Ele verdadeiramente é. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor.